Eu queria pensar um pouco com você hoje em Jeremias. Deus nos constrangeu a falarmos um pouco sobre Jeremias. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias capítulo 18. A partir do versículo 1, tá bom? Jeremias 18, a partir do versículo 1. Enquanto você chega no texto, eu queria falar que quando esse texto foi escrito, nesse momento que Jeremias viveu isso que nós vamos ler esta noite, Jeremias ele estava passando por uma fase muito difícil no seu ministério. Tá? Ele estava passando por um grande desafio no seu ministério, se é que tem algum momento da vida de Jeremias que não é um desafio, né? Então, ele estava passando por um dos grandes desafios na sua vida. E Jeremias, ele foi chamado para uma nação, para a nação de Judá, uma nação em que completamente, quase toda ela tinha dado as costas para o Senhor. Então, esse momento que Jeremias está vivendo é um momento muito semelhante ao que nós vivemos hoje. Essa experiência que nós vamos ver de Jeremias é uma experiência que trouxe muitas lições para Jeremias, mas que também nos ensina muitas coisas. Quando você observa o contexto de Jeremias, você observa que também é o nosso contexto, é o nosso dia a dia, é o que nós estamos vivendo hoje. Então Jeremias ele passou por um grande desafio que também é o nosso contexto, um grande desafio. Jeremias ele foi imputado em uma nação que estava praticamente de costas para o Senhor, uma nação que toda ela não estava querendo conversa com Deus, certo? Uma nação em que estava seguindo falsos profetas, que estava adorando ídolos, mas não queriam saber de adorar ao Deus vivo. Uma nação que preferia devotar a sua vida para mortos do que para um Deus vivo. Jeremias foi colocado nesse povo. Mas Jeremias não foi colocado nesse povo para resistir lá, como um cristãozinho que se resistir vai para o céu. Não, como nós somos colocados em meio, nós estamos inseridos em meio à nação que está dando as costas para o Senhor. Nós somos inseridos em meio a uma nação que prefere adorar ídolos do que adorar ao Senhor. Nós estamos inseridos em meio a uma nação que prefere dedicar adoração a mortos do que ao Deus vivo. Então, nosso contexto é muito semelhante ao contexto de Jeremias. E tem mais, a missão de Jeremias ele foi confrontado, ele foi convocado, ele foi incumbido a pregar para esse povo, como conosco também, certo? Nós também somos incumbidos a pregar para esta nação, que nós acabamos de descrever alguns dos seus detalhes. E a pregação era para ser pregado não o amor de Deus somente, não a graça de Deus somente, mas para pregar o arrependimento. O arrependimento, pregar a mudança de vida, pregar a decisão de render-se a esse Deus, pregar o arrependimento a uma nação que estava rebelde, uma nação que era rebelde, que estava rebelde naquele instante e que estava apostatando da fé. Pastor, você está falando do nosso vizinho, não é não? Não, eu estou falando de Jeremias, tá bom? Jeremias ele foi colocado num contexto muito semelhante ao nosso, com uma realidade muito semelhante à nossa, com uma missão muito parecida conosco. E esta era a missão de Jeremias. Só que Deus achou necessário dar uma lição a ele, ensinar algo a ele, falar algo para ele antes dele dar continuidade à sua missão. E nesta palavra de Deus para Jeremias, nessa experiência de Jeremias com Deus, nós vamos ver dois pontos muito importantes que também serve para mim, que também serve para você como servo do Senhor e para você também que ainda não é servo ou serva do Senhor. Certo? São duas importantes lições. Esse é o contexto do nosso texto hoje, tá? É muito parecido com os nossos dias. E aí, para isso, nós vamos ler Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6, tá? Você acompanha na sua Bíblia ou você acompanha na projeção. A palavra do Senhor, ela diz da seguinte forma: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro,
e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Assim como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Primeira Igreja Batista em Croatá. Como o vaso nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Irmão, irmã, servos do Senhor. Esta é a palavra de Deus para Jeremias. Jeremias falou isso para o Senhor. O que nós tiramos? Quais que são as lições que nós podemos tirar desse texto? A primeira coisa que nós vemos nesse texto, e fica bem clara, é que quem está falando com Jeremias e quem está falando conosco não é qualquer um. Não é qualquer um, é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que tem poder. Meu irmão, você não está nas mãos de uma força invisível, como nós vimos na escola bíblica hoje, né? E aí eu já deixo aí para você, nós estamos vendo a Santíssima Trindade e tem sido uma bênção estudar sobre a Santíssima Trindade na escola bíblica. Ainda você tem a chance de pegar o último domingo de lição sobre a Trindade, que é o próximo domingo. Tá? Nós vimos justamente algo desse tipo quando nós falamos hoje a respeito da deidade das três pessoas da Santíssima Trindade, que nós não falamos com algo simplesmente enérgico, não é simplesmente uma força, tá? Você não está entregue nas mãos dessa energia, nas mãos desta força. A nossa vida, ela está nas mãos de Deus Todo-Poderoso. Certo? Ela está nas mãos de Deus Todo-Poderoso. Ela não está nas mãos de um Deus Todo-Poderoso, porque senão haveria outro ao qual nós não estamos nas mãos. Ela não está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, porque senão nós falaríamos de uma única pessoa. Ela está nas mãos de Deus Todo-Poderoso. A sua vida está envolvida, ela está nas mãos da Santíssima Trindade. E Deus, ele não é apenas o nosso Criador, ele é o nosso Pai, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Consolador, ele é o que nos orienta, ele é o que cuida pessoalmente da vida dos seus filhos. Deus, como nosso Pai, Deus, como nosso Salvador, Deus, como nosso Consolador, Ele cuida pessoalmente da sua vida. Já Isaías 64, versículo 8, já dizia o seguinte, mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós somos obras das Tuas mãos, Eu acho interessante como o barro, e às vezes nós usamos barro e oleiro para falar justamente sobre a soberania de Deus, coisa que nós não precisávamos falar na igreja, né? Porque se nós estamos em uma igreja é porque já está claro de que Deus é soberano. Então, a gente usa o texto de barro e oleiro para conversar sobre isso, mas nós devemos ver esses textos que falam sobre barro e oleiro, que é o que nós estamos pensando hoje, inclusive como tema da nossa reflexão, né? O barro nas mãos do oleiro, que como acontece essa relação? Como se desenvolve esta relação? A primeira lição que nós devemos tirar desse texto é que Deus é esse oleiro. Deus, ele é o oleiro. Deus, ele tem o poder, ele tem todo o poder. Deus é poderoso de maneira plena e de maneira exaustiva, de maneira inquestionável. Esse é o oleiro. Este é o oleiro da história, este é o oleiro de todos os tempos, esse é o oleiro em que Deus mostrou para Jeremias.
Deus disse para Jeremias: Jeremias, você está no meio do fogo cruzado, você está numa nação rebelde, numa nação apóstata, você está num povo de costas para o Senhor. Você vai pregar o arrependimento para essas pessoas, você vai pregar a transformação para essas pessoas, você vai pregar a vida nova para essas pessoas. Mas antes eu quero que tu dê uma olhada no episódio aqui. Vamos lá, vamos ver. E aí Jeremias foi, Jeremias viu o oleiro, Jeremias viu o barro, e o oleiro e o barro representam nós que estamos neste relacionamento com Deus. Então Deus, ele é o oleiro, ele tem todo o poder. Mas também o oleiro, mas também Deus, ele tem um plano. Ele tem um plano, certo? E da mesma forma que o oleiro tem um plano para o barro, Deus tem um plano para a minha vida e um plano para a sua vida. Da mesma forma que o oleiro olha para aquele monte de barro, às vezes nós que não somos que não temos essa pegada artística, né, que não temos essa sensibilidade artística nessa parte de criar vaso ou não, o oleiro, ele olha para aquele monte de barro e ele já vê o produto pronto. Ele já vê o produto final. Ele já vê o produto final. Muito provável que nós não vamos ver esse produto final, né? O oleiro vai olhar e vai dizer assim: nossa, como esse monte de barro aqui dá um vaso tão bonito. Aí você fica pensando assim: como que esse monte de barro vai dar um vaso, né? Como que ele vai fazer para que esse monte de barro dê um vaso? Onde é que ele está vendo um vaso nesse monte de barro? Às vezes nós fazemos isso com a nossa própria vida. Às vezes Deus ele chega para você e ele diz assim: meu servo, eu pretendo com você, né, transformar a sua família. Eu pretendo fazer de você uma referência entre os seus amigos. Eu pretendo fazer de você uma âncora, um ponto de salvação para a empresa que você trabalha. E aí você olha para o monte de barro que é você diante do espelho e você diz assim: como que Deus pode fazer alguma coisa com esse monte de barro? Como que Deus pode fazer aquilo que Ele prometeu diante desse monte de barro? Geralmente nós que, né, eu pelo menos passei por isso quando fui chamado para o ministério pastoral. Eu pensava assim: o que Deus quer me chamando para o ministério pastoral, sendo que o mais corajoso que eu faço é ir para um PGM e dar uma palavra de 10, 15 minutos para 10, até no máximo 10 pessoas, porque passando de 10 pessoas eu já me enrolava com a palavra e já não conseguia mais falar aquilo que eu gostaria de falar. O que Deus quer fazer com esse monte de barro? Mas Deus, Ele tem um plano para mim, Ele tem um plano para você. Você está aqui porque Deus tem um plano para você. Você está aqui esta noite, você está ouvindo essa mensagem porque o oleiro está dizendo para o barro: barro, eu tenho um plano para você. E Ele olha para a gente e Ele vê o produto acabado. Ele vê o produto final. Ele vê o produto final. Nós não cremos no produto final. Você não crê no produto final, porque você não vê o produto final. Mas Deus, Ele olha e Ele já vê o produto final, tá? É por isso que Paulo, lá em Filipenses, diz o seguinte: porque estou certo, tenho por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a obra, aperfeiçoará, a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O oleiro. Foi Deus que começou esta obra na sua vida. Você está aqui porque você quis, porque você decidiu. Uma hora você achou que queria ir para a igreja, uma hora você achou que precisava de Cristo. Você está enganado. Você está aqui pela vontade soberana do Senhor. Você veio para este culto: ah, pastor, eu vim para esse culto porque eu me programei para estar aqui, eu me organizei para estar aqui, eu fui convidado para estar aqui e eu aceitei e é por isso que eu estou aqui. Não, você está aqui por causa da vontade soberana do Senhor. E sabe por que você está aqui? Porque não haveria a possibilidade de você estar em um outro lugar hoje do que aqui, porque Deus, que é soberano, queria e determinou e agiu de tal forma que você estivesse aqui esta noite. Então, este é o nosso oleiro. É um Deus que faz a sua vontade. É um Deus que age conforme a sua vontade. É um Deus que começou a boa obra em nós, provavelmente começando a boa obra com você, ou então até já tendo iniciado a boa obra, Ele vai concluir. Ele vai concluir.
Nosso processo de santificação, às vezes, quando nós pensamos em processo de santificação, às vezes a gente está conversando com alguns crentes, né? Às vezes eu estou conversando com alguns irmãos, algumas irmãs, a gente fala sobre salvação, e aí a pessoa fala feliz da vida, né? Porque ela já passou por esse processo, ela foi transformada pelo Senhor, a vida dela foi entregue nas mãos do Senhor, agora ela confia no Senhor, é uma nova criatura, já está vivendo a vida eterna. Mas aí quando nós falamos, de agora em diante é um processo de santificação, você vai ter que começar a renunciar ao mundo, você tem que renunciar às festas do mundo, você tem que renunciar aos prazeres do mundo, você tem que renunciar esse seu egoísmo, essa sua auto-julgamento, achando que é capaz de enfrentar o diabo no terreno do inimigo, né? Então você precisa continuar sendo destruído. Pastor, mas eu preciso ser destruído, eu acabei de ser reconstruído, eu ainda preciso ser destruído? Sim, algumas coisas da nossa vida precisam continuar sendo destruídas. Não sei se é o seu relacionamento com as redes sociais, não sei se é o seu relacionamento com outras pessoas, não sei se é o seu relacionamento com a cultura na cidade, não sei se é o seu relacionamento com a sua própria família, que está atrapalhando a obra do oleiro na sua vida, mas muitas das vezes isso tudo precisa ser destruído, e quem faz essa obra é o Senhor nosso Deus, porque Ele é o oleiro, certo? Ele pode fazer. Deus não só tem plano para a nossa vida, mas Ele também tem o poder de realizar este plano. Ele começou, Ele termina. Ele começou, Ele vai terminar, porque Deus, Ele é completamente soberano. E aí eu vou ler aquele texto justamente que a gente usa para discutir aquilo que não se discute na igreja, a soberania de Deus em detrimento à ideia de uma liberdade humana. Romanos 9, 21, não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer o barro para a honra e outro para a desonra? Deus, Ele é o oleiro, Deus, Ele é o Senhor, Deus, Ele é soberano, Ele tem poder para fazer com barro conforme a sua soberana vontade. E se Deus é o oleiro, se nós recebermos de fato essa lição, se nós entendermos, se isso realmente fazer sentido para nós, a primeira coisa que nós temos que concluir é que Ele tem o controle total sobre o vaso. Tem o controle total sobre o vaso. Ele é o oleiro, Ele tem o controle total. O vaso vai ficar da forma que Ele quer, do tamanho que Ele quer, da altura que Ele quer, da largura que Ele quer, com a resistência que Ele quer. Ele é o oleiro. Se vai ficar quadrado, redondo, se vai ficar alto, baixo, é o oleiro que vai determinar isso, não é o vaso. Não é o vaso. Deus, Ele é soberano. Outra conclusão que nós tiramos desta realidade de que Deus é o oleiro é que Ele tem o poder para moldar, quebrar e refazer o barro conforme a vontade dEle. Muitos vasos aí ficam questionando, né? Mas é porque o oleiro tem batido muito desse lado. Mas é porque o oleiro tirou um pedaço de mim. Mas é porque o oleiro não deixa mais com que aquele enfeitezinho fique na minha vida, né? É o oleiro destruindo, é o oleiro quebrando, é o oleiro refazendo o vaso. Por quê? Porque Ele faz o que Ele quer com o vaso. Nós não questionamos. Nós, como vasos, não questionamos a ação do oleiro. Pelo contrário, nós devemos agradecer a ação do oleiro. Por tudo, dai graça. Se Deus está construindo na sua vida, agradeça a Deus por Ele estar construindo. Se Deus está destruindo, agradeça a Deus porque Ele está destruindo alguma coisa na sua vida. Se Deus está refazendo, agradeça a Deus porque Ele está refazendo algo na sua vida. Porque Ele é o oleiro e tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Se Ele está destruindo, é porque a melhor coisa para esse momento da sua vida é essa destruição. Se Ele está reformando, é porque a melhor coisa para a sua vida nesse momento é esta reforma. Mas os vasos, às vezes, questionam, ou pelo menos querem questionar com o oleiro, o que o oleiro está fazendo. Deus, Ele é soberano. Então, concluindo que Deus é o oleiro e concluindo que Ele é soberano, a sua vontade é soberana e
perfeita e perfeita. E tem mais, ele não desiste de nós. Deus, ele não desiste de você. Ele não desiste de você. O que foi que Deus Filho falou? Aquele que o Pai me der, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, existem alguns vasos aí que tentam dar trabalho para o oleiro, né? De vez em quando o oleiro pega o vaso e taca o vaso no chão, despedaça o vaso todinho, pega o barro, junta o barro, constrói o vaso de novo, refaz o vaso, e o vaso continua dando trabalho, e aí ele vai lá e quebra o vaso, aumenta o tamanho, diminui o tamanho, transforma a utilidade daquele vaso, mas ele não desiste de nós. Ele não desiste de você. Deus, sendo o oleiro, ele não desiste do vaso de maneira nenhuma, certo? De maneira nenhuma. Ah, pastor, mas por que que o Deus acaba refazendo o vaso? Será que ele não fez esse vaso de maneira errada? Não. O oleiro, ele não erra. Deus, ele não erra quando ele age na sua vida. Deus, ele não erra quando ele faz o que faz na sua vida. Deus, ele não comete erros de maneira nenhuma. É impossível até nós pensarmos em Deus errar, tá? Porque não há essa possibilidade. Deus é o oleiro. Deus é o oleiro, em que Jeremias viu ali o oleiro mexendo com o barro. Mas Jeremias também viu o barro, certo? E o barro somos nós, o barro é o homem. O barro sou eu, o barro é você, certo? Qual que é a composição de um barro? Tá? Salmo 103:14 diz o seguinte: porque ele conhece a nossa estrutura, lembra-te de que somos pó. Olha o que o Salmo fala: Deus conhece a sua estrutura. Lembre-se de que você não passa de pó. É isso. Pastor, o que é o ser humano? E aí vem a filosofia, vem a antropologia, vem a sociologia, vem as ciências, e aí cada uma com as suas teses, e aí nós pegamos a Bíblia, juntamos todas essas teses e superamos todas elas com uma palavra, monossílaba: pó. O ser humano se resume a isso. Sem a graça de Deus, o ser humano se resume a pó. A pó. Ah, pastor, mas não pode ser assim porque Deus é amor. É assim. É assim. Nós devemos enxergar a verdade. Nós devemos reconhecer a verdade. Eu acredito que muitas pessoas têm problemas com o amor de Deus. Muitas pessoas têm problemas com a soberania de Deus. Muitas pessoas têm problemas com a ação definitiva, determinada de Deus. Porque nós pensamos que somos algo mais do que pó, certo? Algo mais do que pó. Gênesis 2:7 diz isso: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. A composição do homem é pó. É pó. E quando Deus apresenta para Jeremias aquele barro, Deus está mostrando para Jeremias o homem, certo? Feito ali e composto ali por argila, né? Argila é pó misturado com água, certo? E pó misturado com água não tem valor, certo? Não tem valor nenhum, certo? Você não vende, certo? Você não vende argila. Tá? Até ali, hoje em dia se vende tudo, né? Mas a argila ela não tem valor, certo? Ela não tem valor nenhum. Mas ela tem uma característica importante, certo? Olha que coisa interessante. Quando o pó ele está misturado com a água, né? E aí a gente poderia até aqui pensar de uma maneira extra bíblica, eu vou dizer só para você pensar aqui justamente comigo, não é, mas quando o pó da terra se mistura com a água viva do Espírito Santo, né? Então quando o pó se mistura com a água, certo? Ele passa a ter uma característica pessoal, uma característica bem peculiar, que é o seu rendimento. Ele passa a render, certo? Quando a argila está pronta, quando o pó se mistura com água e esse pó e esta água estão nas mãos do oleiro, ele pode se tornar algo de grande valor. Algo de grande valor. Você vê na internet aí vasos que são caríssimos, certo? Vasos aí que são que o preço foge da nossa realidade. Mas quando você vai olhar aquele vaso, qual que é a composição daquele vaso? Algo que não tinha valor nenhum. Pó
e água, mas aquele vaso foi colocado nas mãos do oleiro. O oleiro, ele moldou aquele vaso, ele trabalhou com aquele vaso, ele trabalhou com aquele barro, e aquele barro se tornou algo valioso, se tornou algo valioso nas mãos do oleiro. Nós somos esse barro. Nós somos esse barro que não temos valor nenhum. Essa é a realidade. Mas quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, quando Deus trabalha com a nossa vida, quando Deus trabalha em nossa vida, quando Deus trabalha através da nossa vida, certo? Essa ação de Deus, ela faz com que este vaso tenha um importante valor, Mas se o barro não cedesse, se o barro não ceder nas mãos do Senhor, se o barro endurecer, certo? Eu não sei se você já trabalhou com isso, né? Aquelas casas de pau a pico, ou então você como criança mexendo com barro, mesmo com a sua mãe gritando, brigando para você não mexer, mas quando você vai brincar com barro, quando você vai construir alguma coisa com barro, você pega o pó da terra, você mistura com água e você tem que trabalhar logo com aquele barro, porque senão aquele barro vai secar, e aquele barro quando ele seca, ele começa a resistir em ser moldado. Não consegue ser moldado. O oleiro, ele não trabalha como deveria trabalhar com aquele barro, porque aquele barro está resistindo ser moldado. E quando ele resiste, ele fica seco, ele fica quebradiço, ele se quebra, ele se racha. Então, quando o barro desobedece o seu oleiro, quando o barro tenta resistir, né? Grava essa palavra, quando o barro tenta resistir ao seu oleiro, ele atrapalha a obra do oleiro. Quando o barro homem, quando o ser humano, quando você, ser humano, tenta resistir à obra de Deus na sua vida, você atrapalha a obra de Deus, e algo se quebra, algo fica rachado, algo fica seco, algo fica danificado. É alguma coisa com o oleiro? Não, é com você mesmo. Então, quando você resiste à graça de Deus na sua vida, quando você entende que você é um barro, que você precisa estar nas mãos do oleiro, que você como criatura precisa estar nas mãos do Criador, quando você entende que Deus está chamando você para viver ao lado dele, quando você entende que Deus está chamando você para uma missão, que você tenta resistir a isso, só quem se prejudica é você. Nós fazemos um papel, eu vou usar um termo bem cearense aqui, nós fazemos um papel de besta. Muitas pessoas fazem papel de besta por aí, porque ficam tentando resistir a Deus e se quebra todinho, fica todo rachado. Mas, pastor, e a obra de Deus? Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Eu não preciso de você, mas eu te convido para estar comigo. Este é o convite de Deus para a nossa vida. Eu não preciso de você, eu não preciso da sua vida ao meu lado, mas eu te convido para andar do meu lado. Eu te convido para que você entregue a sua vida para mim. Este é o convite. Deus, ele não é um mendigo. Jesus, ele não é um mendigo que anda com um buraco na mão, com um buraco no peito, com um pires atrás de você, puxando a sua túnica, dizendo assim, eu morri por você, me aceita aí, cara, vai lá, é mais um para a igreja. Não, Jesus, ele não precisa de você. Deus, ele não precisa de você. Você é pó, mas Deus chega para este pó e Deus diz o seguinte: vem, eu quero transformar a sua vida, eu quero transformar a sua realidade, eu quero fazer de você um vaso de honra, eu quero fazer de você algo valioso, vem, eu não preciso de você, mas eu quero. Certo? Deus, ele não precisa nos amar, mas ele nos ama. Deus, ele não precisa cuidar de nós, mas ele cuida. Deus, ele não precisa nos abençoar, mas ele abençoa. Então Deus, ele se direciona para o barro dizendo justamente isso: eu não preciso de você, mas eu te convido para estar comigo, eu te convido para viver comigo. Nessa noite eu convido para que a sua vida esteja nas minhas mãos. É um convite do Senhor desde já para mim, para você e para os barros que estão tentando resistir, né? Estão tentando resistir ao Senhor. E se essa mensagem faz sentido para nós, se de fato nós entendermos que nós somos barro, e se de fato nós entendermos que nós somos barro na mão do oleiro, a primeira conclusão que nós chegamos é que o barro, ele não tem forma por si mesmo. Não tem forma por si mesmo. Certo? O que o barro pode fazer?
por ser somente barro. O pó, se ninguém mexer com o pó, ele vai continuar sendo pó por toda a sua vida. O pó, sem a graça de Deus, continua sendo pó por toda a sua vida. O ser humano, pecador, distante de Deus, sem a graça de Deus, ele vai continuar sendo pecador por toda a sua vida e pagar o preço desta vida de pecado por toda a sua eternidade. Não tem como o barro mudar sem a ação do oleiro. Não tem como o ser humano mudar. Não tem como o ser humano ser transformado sem a ação de Deus, sem a ação de Jesus Cristo na sua vida. Não dá. O barro não tem forma em si mesmo, certo? Ele depende da ação do oleiro para ganhar forma e também para ganhar utilidade. Pastor, eu estou pensando em sair da igreja porque faz alguns anos que eu já estou na igreja e não me sinto útil na igreja, certo? Eu não me sinto valorizado na igreja, eu não me sinto reconhecido na igreja. Meu querido, você não devia falar com o pastor, não. Você é um vaso, você devia falar com o seu oleiro. Porque quem dá a utilidade para você é o oleiro. Quando ele te criou, qual foi a utilidade que ele disse que você teria? Quando ele te trouxe para a igreja, hoje, se eu dissesse para você, vaso, qual é a sua utilidade no reino de Deus hoje? Se eu chegasse para você e dissesse assim, minha irmã, qual é a sua utilidade no reino de Deus hoje? Meu irmão, qual é a sua utilidade no reino de Deus hoje? Porque você tem uma utilidade. O seu Criador, Jesus, o seu Senhor, Ele transformou a sua vida. Ele fez de você um vaso de honra, mas Ele fez de você um vaso útil. Qual é a sua utilidade no reino de Deus? Para o que você está sendo útil hoje, ontem e amanhã? Vaso de honra. Para o que você está sendo útil? É Ele, é Deus que dá a utilidade ao vaso depois de moldar o barro, depois dele fazer de você um vaso de honra, é ele que te dá a utilidade. Outra coisa, muitas das vezes é necessário o vaso ser desfeito para ser refeito, né? Mais uma vez a gente entra nessa questão que a gente falou há poucos minutos atrás. Às vezes é necessário, não é que Deus precisa. Mas é porque às vezes Deus precisa transformar a sua vida. Deus não precisa nem da sua vida, quanto mais transformar a sua vida. É você que precisa. Se você está sendo quebrantado por dentro, se a sua vida está sendo sacudida, se alguns dos seus valores estão caindo por terra, se alguns dos seus prazeres estão indo embora, não é porque Deus precisa que você seja mais santo, não é porque Deus precisa que você seja mais fiel, não é porque Deus precisa que a sua vida seja transformada, é porque você precisa disso. Quando o oleiro ele molda o vaso, não é porque o oleiro está se quebrando, não, é porque o vaso está se quebrando. Quando o oleiro transforma o vaso, é porque a vida do vaso está em risco. É porque a utilidade do vaso está em risco. Certo? Então, Deus sendo o oleiro e nós sendo o barro, sendo o vaso construído por Ele, muitas das vezes Ele vai quebrar. Ele vai desfazer, às vezes parte desse vaso e às vezes esse vaso inteiro. Mas pastor, minha vida já foi transformada. A Bíblia falou que quando nós estamos em Cristo, as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Então, meu querido de memória excelente, por que você que está me dizendo que na sua vida tudo é novo, insiste em fazer coisas velhas? Insiste em viver coisas da vida velha, insiste em praticar o passado, um passado que é marcado pelo pecado. Você está me dizendo que não precisa ser destruído, você está me dizendo que não precisa ser refeito. Por que você que acha que tudo se fez novo, insiste em prazeres velhos, insiste em práticas velhas, insiste em coisas de um passado pecaminoso, porque você precisa realmente ser quebrado, ser refeito. E aí, às vezes, muitos crentes ficam pensando assim, pastor, mas é porque eu sofro muito, é porque eu perco aquilo. Meu querido, é um vaso que está tentando resistir ao oleiro. O oleiro ele vai quebrar todas as vezes que for necessário para o vaso, e não para o oleiro. Outra coisa, quando nós pensamos que nós somos vasos,
feitos de barro, nós temos que entender que nós somos frágeis e que nós somos falhos, mas nas mãos de Deus nós podemos ser transformados, podemos ser reforçados, podemos ser reestruturados nas mãos do oleiro. Nós somos um vaso. Como vaso, às vezes você que tem vaso em casa, né? Você que tem vaso em casa e você que tem criança em casa, você sabe do que eu estou falando? E às vezes você mesmo, né? Às vezes por um desastre ou outro, vaso bonitinho ali, a louça, o desenho, tudo bonitinho. Às vezes você encosta aqui, encostou aqui, ele caiu no chão, esse pedaço todinho. Esse pedaço todinho. Delicado, certo? Frágil, delicado, falho. Mas nas mãos do oleiro ele pode ser refeito, ele pode ser reestruturado, ele pode ser reformado, ele pode ser reforçado. Para isso, vaso. Para isso, servo do Senhor. Para isso, crente, nós precisamos ser maleáveis. Nós precisamos ser humildes. Nós precisamos estar dispostos a ser moldados por esse Deus. Meu amigo, você que me acompanha pela internet, você que está aqui, que a sua vida ainda não está nas mãos do Senhor, meu amigo, minha amiga, Deus, Ele está dizendo bem claro para todos nós essa noite: eu sou o oleiro, eu faço com você, barro, aquilo que eu quero. Se você continuar resistindo, você vai continuar secando, quebrando, até você reconhecer que você, como barro, precisa de um oleiro, que sou eu, para ser algo de valor. Tem até uma frase que as pessoas dizem muito, né? Menino, você precisa estudar para ser alguém na vida, certo? Você não precisa estudar para ser alguém na vida, então você não vai ter que estudar, certo? Estou querendo dizer que a prioridade, quem demais você precisa para ser alguém na vida, é de Jesus Cristo. Tá? O estudo, o academicismo, ele vai te dar muito conteúdo, e é de fato importante. Então, alunos, os estudantes, né, que estão aqui me acompanhando pela internet, ou as crianças que estão aqui, realmente vocês precisam estudar. Por quê? Porque estudando nós ganharemos conteúdo. Todos nós precisamos estudar, na verdade, né? O estudo é algo que faz parte da vida de todo mundo. O médico que para de estudar, ele fica para trás. O pastor que para de estudar, ele fica para trás. O engenheiro que para de estudar, ele sai correndo, né? Porque se ele parou de estudar, ele vai construir um prédio e o prédio não vai ficar em pé. Então esse aí não fica para trás, esse aí sai correndo. Então é dessa forma, nós precisamos estudar, porque senão nós ficamos para trás. O estudo é necessário, mas ele traz para a gente conteúdo. Agora, para você ser alguém, para você ser um vaso de valor, para você ser alguém que de fato é válido neste mundo e nessa história, você precisa de um oleiro. Porque o pó sem o oleiro não passa de pó. Então, nós vemos nesse texto uma grande lição que Deus dá para Jeremias, porque Jeremias, ele viu que aquele barro estava quebrado, e muito provável Jeremias fez referência à nação de Judá. Como nós podemos fazer referência à nossa cidade de Croatá, ou ao nosso país, Brasil, né? Pastor, o Brasil está em cacos, está em pedaço mesmo. Se o Brasil um dia foi um vaso, certo? Hoje em dia ele não passa de pó, muito provavelmente voltou ao pó. Talvez a gente não aproveite nem um pedacinho do nosso país. Então Deus está mostrando para Jeremias que ele é o oleiro. E olha que coisa interessante, nesta visão, Jeremias disse assim: eu vi que o vaso estava quebrado, e o oleiro refez. Então o oleiro, ele não jogou o vaso fora. Não sei se você já foi numa olaria, certo? Mas, pronto, um exemplo. Quando um pedreiro ele está construindo uma casa, né, está colocando tijolo na parede, que um tijolo quebra, que um tijolo despedaça, é desperdício, já era, né? Ele não diz assim: junta esses pedacinhos de tijolo aí, porque daqui a pouco eu vou fazer um outro, a gente aproveita. Quando ainda fica um pedaço assim, mais ou menos, aí aproveita. Mas quando quebra mesmo, é desperdício, certo? Desperdício. Mas se você for numa olaria, você não vai ver barro jogado no lixo. Você não vai ver barro, você não vai ver vasos quebrados jogados no lixo. Por quê? Porque o oleiro, ele não joga o barro fora.
Ele não joga o barro fora. Jesus, Deus, o Espírito Santo, nosso Pai, a Santíssima Trindade, ela não está aqui para julgar você. Muitas das vezes as pessoas dizem assim, eu não gosto da igreja evangélica, eu não gosto da Bíblia, porque a Bíblia quer, porque o pastor diz que eu vou para o inferno, o pastor diz que Deus vai me mandar para o inferno. Não, Deus, Ele não quer pegar esse vaso e jogar fora. Deus, Ele não quer pegar você e jogar fora. Deus, Ele não quer pegar você e dizer que você não presta para nada e jogar fora. Não, Ele quer pegar você e Ele quer reconstruir. Ele quer transformar, Ele quer fazer deste barro, ou deste vaso quebrado, um vaso inteiro, um vaso de valor. O oleiro, ele não joga fora o vaso de maneira nenhuma. Aí está a lição para Jeremias. Deus disse assim, está vendo essa nação, Jeremias? Está vendo esse povo de costas para mim? Está vendo esse povo apóstata? Está vendo este povo rebelde? Eu não quero abandonar este povo. Eu quero transformar este povo. E Deus fala isso para nós essa noite. Irmãos, vocês estão vendo o Croatá? Vocês estão vendo o povo de Croatá? Vocês estão vendo a nação brasileira? Vocês estão vendo os cearenses de costa para mim? Vocês estão vendo os brasileiros rebeldes? Vocês estão vendo o Brasil apostatando da fé? Eu não quero desistir do Brasil. Eu não quero jogar os brasileiros fora. Eu não quero jogar nenhum cidadão de Croatá fora. Eu quero reconstruir essas vidas. Eu quero reconstruir essas histórias. Eu quero reconstruir a história da nação brasileira. Eu quero reconstruir a história da cidade de Croatá. Eu quero reconstruir estes barros que estão quebrados, estes barros que estão secos, estes barros que estão rachados, estes barros que insistem em resistir, em tentar resistir à graça de Deus na sua vida. Para isso eu preciso de você, Jeremias. Para isso eu preciso de você, Daniel. Para isso eu preciso de você, Luiz. Para isso eu preciso de você, Sônia. Para isso eu preciso de você para reconstruir Croatá, para reconstruir este barro, para agir na vida deste monte de pó. Eu preciso de todos vocês. Esta era a lição de Deus para Jeremias. Esta era a mensagem de Deus para Jeremias. E esta é a mensagem de Deus para a sua vida nesta noite. Socorro, está vendo aquele pó? Preciso de você para reconstruir aquele pó. Tá vendo? Né? Lucas, você está vendo aquele pó do lado da sua casa? Tem 4 pó, né? Um pó andando. Tem 4 pó. Eu quero reconstruir aquele pó. Mas eu preciso de você para isso. Certo? Eu conto com você para isso. Eu conto com você para isso. Então Deus, Ele conta com nossa igreja, Ele conta com todos nós para reconstruir, para mudar a história de muitas das pessoas que residem nessa cidade, para mudar a história da cidade, porque vai mudar a história das suas ovelhas, e mudando a história das suas ovelhas, muda a história da cidade por um todo. Então Deus, Ele conta conosco para isso, como Ele contava com Jeremias para isso. Tá? Ele pode fazer o que sempre fez, da mesma forma que Ele fez durante toda a história, transformando vidas. Ele pode transformar vidas hoje, como ontem e também como amanhã, tá? Talvez você tenha sido teimoso, inflexível a Deus, mas porque não nessa noite pedir a Deus, né, falar com o grande oleiro e dizer para ele: Senhor, me refaz, Senhor, me transforma, Senhor, eu quero ser um vaso de bênção. Oh Deus, por que não? Por que não você falar com Deus? Por que não você clamar? Por que não você falar com Deus e dizer assim: Deus, eu não sei para que eu estou servindo como vaso. Mostra para mim a minha utilidade. Mostra para mim qual é o teu plano, porque foi o Senhor que me fez. Deus te fez, Deus cuidou de ti até o dia da tua conversão. Deus trouxe você para ser transformado nessa igreja. Deus mantém você nesta igreja. Deus mantém você nesse grupo. Deus mantém você na primeira igreja batista em Croatá. Por quê? Para que isso? Será que tudo isso é por acaso? Ou você está aqui porque você quer barro, pó? Será que tudo isso é por acaso? Certo? Não, tem um plano para isso. Deus, Ele é minucioso nos seus planos. Então, qual é?
Você já entendeu? Se você entendeu, você está caminhando em direção à sua utilidade. Se você é um vaso para água, para ser colocado água viva, para que as pessoas possam beber água viva desse vaso, por um acaso você tem aceitado vinho dentro desse vaso? Será? Não pode? Não pode. Se é para água, não pode. Se é para vinho, não pode aceitar água. Qual que é a sua utilidade? Vaso nas mãos desse oleiro. Por que esse oleiro tem... Por que ele transformou você em vaso? E por que ele tem refeito você? Todas as vezes que aparece uma rachadura, ele vai lá e conserta. Ele vai lá e transforma. Por que isso? Por que um Deus grandioso, poderoso, soberano, se importa com um vaso quebrado, com um vaso rachado, com um vaso pequeno como eu e como você? Nós devemos perguntar essas coisas, mas não para mim, devemos perguntar essas coisas para o nosso Senhor, devemos perguntar essas coisas para o oleiro, certo? O oleiro ele não pode questionar, certo? Mas ele pode solicitar, ele pode perguntar ao Senhor, Deus, me diga qual é a minha utilidade. Ele não pode dizer assim, por que o Senhor me fez para isso? Não. Deus, para que o Senhor me fez? Deus, para que o Senhor está mantendo a minha vida? Deus, por que o Senhor colocou essa mulher do meu lado? Deus, por que o Senhor colocou esse homem do meu lado? Deus, por que o Senhor me deu essa família? Por que, Deus, que o Senhor me deu essa família? Deus, por que o Senhor me trouxe hoje neste lugar? Deus, por que o Senhor está me falando hoje, através do pastor, que eu preciso estar nas mãos do oleiro, que eu preciso estar nas tuas mãos? São perguntas que nós precisamos fazer. Tá? Então, que a lição de Jeremias também possa se fazer viva na nossa vida e na sua vida hoje e sempre, tá? Hoje e sempre. E aí eu quero chamar o Ministério de Louvor, justamente para a gente fazer ali, eu quero lembrar, as pessoas que assistiam aí o domingo à noite, né? Que o artista ensaiava um monte de música. E aí, quando chegava o domingo à noite, o Faustão pedia uma música diferente, né? Então, hoje, vamos fazer isso. Hoje a gente vai cantar. Eu queria que você, pensando nessa mensagem, entendendo essa mensagem, você pudesse cantar Quero ser um vaso de bênção, né? Mas é isso aí. Eu tô igual a Márcia agora, eu falo a letra da música, né? Eu não sei, eu acho que é Vaso de Bênção o nome da música. A mídia aí, corre aí, mídia, acha a música rapidinho. Ministério de Louvor vem para cá, pronto para cantar um vaso de bênção. Logo em seguida nós faremos uma oração, mas desde já essa música vai ser a sua oração, vai ser a nossa oração, certo? Ore esta música. Você não vai cantar, você vai orar essa música. Se você não souber cantar, leia a letra como uma oração, tá? Senhor.
Amém, amém. Vamos orar então? Vamos orar? Feche seus olhos, baixe a sua cabeça. Vamos orar. Eu vou falar e eu quero que você repita, tá? Vamos orar como na sala das crianças. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra a minha vida e faça de novo. Amém. Amado Deus e eterno Pai, Senhor nosso, nessa noite, Deus, nós nós lembramos, Pai, que nós somos pó, e sem a Tua graça na nossa vida, por toda a nossa existência, nós não passaremos de pó. Deus, como é bom entender isso, como é bom entender, como é maravilhoso entender que o ser humano é simplesmente isso, porque assim, Senhor, nós entendemos a grandeza da Tua ação em nós. Assim, Senhor, nós entendemos a grandeza do Teu amor por nós. Assim nós entendemos o quão grande é a Tua ação em nossa vida e o quanto nós precisamos do Senhor, o quanto nós precisamos de Ti. Deus, como é bom entender que mesmo sendo transformados, que mesmo sendo vasos, sem a manutenção do oleiro, nós nos transformaremos em cacos de barro. Deus, fala isso para o Teu povo. Fala para o Teu povo que viver um cristianismo sem Cristo vai transformar este vaso em cacos de barro, e que muito provável será reconstruído, destruído, reformado pelo oleiro. Deus, fala com todos aqueles cristãos que insistem em reclamar da ação de Deus na sua vida, ou que insistem em resistir à vontade do seu oleiro. Oh Pai, que a soberania de Deus, que a vontade inquestionável e soberana de Deus seja uma verdade bem clara na vida de cada um dos Teus servos, mesmo aqueles que ainda insistem em teorias teológicas que vão de encontro à Tua soberania, Pai. O Senhor é soberano, o Senhor é inquestionavelmente soberano, o Senhor faz o que quer, quando quer, da forma que quer. Deus, muito obrigado porque o Senhor é assim. Muito obrigado porque tudo que nós somos, tudo que nós fazemos depende do Senhor, depende do Senhor. Oh Pai, esta noite nós também temos, Deus, diante de nós, nos acompanhando pela internet, nos acompanhando também no culto gravado. Também temos, Deus, a realidade de barros, de pessoas que ainda precisam ser transformadas por este oleiro, vidas que ainda precisam estar nas mãos deste oleiro, vidas de seres humanos que ainda precisam estar nas mãos do Senhor. Deus, convence o coração. Deus, Espírito Santo, o Senhor, que nós vimos logo mais pela manhã na conversa que nós estávamos tendo aqui com a igreja, nós vimos, Deus, que o Senhor é quem convence da verdade, da justiça. É Tu que convence do pecado, do juízo. Espírito Santo, vai até esta vida, vai até este coração, vai até esta mente e fala para ela claramente: barro, barro, pó. Você precisa do oleiro, você precisa estar na mão do oleiro. E Deus, que esta noite, e ainda nesta noite, estas pessoas possam se colocar nas mãos deste oleiro, colocar toda a sua vida nas mãos deste oleiro, colocar toda a sua vida nas mãos de Deus, que é aquele que vai agir em nós, através de nós e conosco por toda a eternidade. Ó Pai, que a Tua salvação se transforme em realidade na vida de pessoas a partir da nossa oração, a partir desta mensagem. Querido e amado Deus, mais uma vez, muito obrigado, Deus, porque hoje
nós fomos humilhados ao que de fato nós somos. Nós fomos colocados na nossa posição para nós entendermos quem é o Senhor. Oh Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua mensagem, obrigado por todos aqueles que aqui estão e estão aqui porque precisavam estar aqui, porque é da tua vontade que todos estivessem aqui para ouvir esta mensagem. Deus, se o Senhor os trouxe aqui, o Senhor tem um plano com esta mensagem para cada um dos teus servos esta noite. Realiza, concretiza, conclui a boa obra que o Senhor começou em nós. Te pedimos isso, Pai, pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém.